O nome do senhor todo, quantos anos o senhor tem e quantos anos você trabalhou na Barbosa Marques? Certo. Meu nome é Antônio Peixoto. Eu tenho 79 anos e eu trabalhei na Barbosa 12 anos, período de 12 anos. Como foi que o senhor entrou na Barbosa Marques? Eu entrei na Barbosa através de um grande amigo meu, Fausto Ferreira Maciel, que ele era muito amigo do gerente administrativo da época, Dr. Samuel Oscar, e Luiz Fernando, muito amigo deles. E por intermédio deles, ele ficou sabendo que a Barbosa ia abrir uma distribuidora. É um comércio, um armazém para servir aos fornecedores de leite, os produtos que eles usavam nas fazendas. E o meu nome foi citado por ele, na Barbosa Marques, que teria condições de assumir essa distribuidora, a direção dessa distribuidora. E logo depois ele ficou sabendo disso e eu fui assim, por intermédio desse contato, eu fui contratado lá. E quando abriu a distribuidora, era na rua Marechal Floriano, ali para cima da rodoviária um pouquinho, e lá eu trabalhei esse tempo todo, 12 anos. Qual que era a função do senhor? Eu era o gerente da distribuidora. E era um comércio, vendia de tudo ali, né? Produto ligado a fazendeiro. Inclusive, eu pus aqui alguns itens. Eu pus aqui 21 de 7 de 84, quando eu fui contratado lá. E no início abriu o armazém e trouxeram os itens que eles tinham lá em cima na fábrica para ali. No início era só sal, telha de eternite, arame farpado e canos, rações, muito pouca coisa. E depois foi aumentando a venda e o armazém foi crescendo e foi incluindo diversos itens naquilo. Aí chegamos a vender ferramentas, vendeu algum tipo de roupa, algum tipo de mantimento, vamos dizer, biscoitos, umas coisas assim. E eles vendiam também os produtos dele, fabricado. Vendia tanto para o fornecedor como para a cidade em geral. É como se fosse a loja de venda deles para a cidade, né? E isso ficou muito tempo. E depois eles foram abrindo filiais nos interiores aí, no interior, onde eles têm os postos de leite, né? Que era aqui pertinho, começava aqui em São Vito, tinha em São Vito, Mendes Pimentel, tinha para cá, era Nova Módica, Pescador Nova Módica, e São José do Divino, e tinha em Águas Formosas, Rio do Prado, Machacaliz. Chegaram a ter, acho que umas 12 filiais. O senhor coordenava todo? E no início eu tinha um gerente, o gerente geral, eu era o gerente da loja. O gerente da distribuidora na época era Walter Gomes, um funcionário lá também, que trabalhou lá há muito tempo. E depois ele aposentou e ele ainda ficou lá uns tempos. E depois ele foi dispensado e eu assumi o que ele fazia, né? E eu visitava essas filiais. De 2 em 2 meses eu ia nessas filiais todas, para ver como é que andava, dar um balanço e coordenar as coisas, né? Isso foi até muito tempo. Então depois, quando eles... Não sei o que houve. A coisa ficou mais difícil, talvez, não sei, mas eles resolveram acabar com aquilo, né? E foi diminuindo. E hoje acho que eles não mantêm mais essas... Ou se mantém assim, através de algum convênio, dão uma requisição para o camarada pegar em algum lugar que eles pagam, né? Porque isso para eles era bom, que era uma venda a mais, né? Porque o fornecedor entregava o leite e recebia em mercadoria, né? Fazia troca, né?
Mas chegou num ponto que ficou, talvez, dispendioso para eles, não sei, não entendi. Mas essa área lá acabou. E eles tinham o prédio próprio, né? Era um prédio enorme ali na Marechal Floriano. Tinha os caminhões que vinham ali todo dia, os caminhões de fornecedores. E era uma firma muito boa, viu? Quando o senhor entrou, quando o senhor foi contratado, quem contratou o senhor mesmo? Porque o senhor foi indicado, mas quem chamou o senhor para... Dr. Samuel Roski. Eu que era o diretor na época. Como é que foi a conversa? Não, foi que ele era meu amigo também. Eu já o conhecia porque nós fomos... Eu fui rotariano 33 anos. E ele não era do meu clube, mas era rotariano de outro clube, que aqui tinha 4 clubes. E foi por nesse métier que eu fui lembrado, né? Então, fui chamado lá e contratado e fiquei por lá até enquanto eles quiseram, né? Deve ter rolado muito assunto interessante dentro desse armazém, né? Porque os homens que entregavam leite lá iam para ali. Não, ia para ali, ia bater papo e... O senhor lembra de alguns assuntos interessantes? Não, porque na realidade, no início, os grandes fornecedores mesmo, os grandes fornecedores de leite mesmo, eles iam muito lá para a fábrica, né? E de lá que eles faziam os negócios maiores, tudo feito lá, porque o gerente geral mesmo, o Walter Gomes, ele era localizado, o escritório dele, lá em cima na fábrica. E lá era só os fornecedores menores que vinham ali, né? Mas era um movimento muito grande, diariamente o pessoal estava ali. E era interessante, aquilo lá era muito interessante, viu? E para eles era muito bom, né? Porque era um meio de contato direto com os fornecedores, né? Além do Sr. Samuel, que ele chegou a visitar o armazém. Não, ele ia muito lá, ué. Mas ele logo, não foi muito tempo depois, ele teve uma proposta boa, foi para São Paulo, foi para o exterior também, ele foi embora, ele desligou daquilo completamente. Aí o doutor Luiz Fernando, na época, acho que ele estava fazendo um curso nos Estados Unidos, se não me engano, e ele retornou para cá e ele começou a administração toda passou para ele, né? E o Luiz Fernando ia lá? Luiz Fernando, de vez em quando passava lá, mas eles tinham muita confiança na gente, sabe? O Walter, o gerente geral lá, na época, é que dava muita assistência. Depois, quando ele saiu também, o outro que ficou no lugar dele foi o José Cláudio Valadão. É um funcionário que veio de Carangola para aqui. Aposentou lá também. Trabalhou lá muito tempo depois. Mas também só era lá em cima, ele administrava de lá. Mas dessa época, quando ele assumiu, praticamente eu que fazia tudo que o Walter fazia, né? Compras e tudo passou para mim. Pois é. Como é que era o senhor lembra de alguma viagem? O senhor fez alguma viagem? O senhor lembra de alguma conversa com um desses diretores que te chamou a atenção por algum fato? Ou uma coisa engraçada que aconteceu no armazém? Não, eu nunca fui chamado a atenção, não. E nunca tivemos... Não é chamado de atenção. Alguma coisa que chamou a atenção da visão deles. Ah, entendeu. Do pensamento vamos fazer isso para acontecer isso. Não, isso aí até era uma coisa muito interessante, porque de vez em quando no comércio, porque eu trabalhei lá, eu aposentei, quando eu aposentei eu trabalhava no supermercado. Trabalhei lá, eu trabalhava nessa firma fiquei lá por uns 30 e tantos anos. Quando eu saí, 6 meses depois eu aposentei. E foi logo depois que eu entrei na Barbosa. E nessa época aí, fugiu um pouco a memória aqui. Não tem problema. Você está falando de uma coisa interessante que aconteceu no armazém com o diretor. Não acontecia. Acontecia assim, por exemplo, eu achava lá na loja, eu já funcionando ali há muito tempo,
eu achava que ali merecia, vamos dizer, vamos trabalhar com isso, trabalhar com aquilo. Eu dava sugestões para o meu chefe da época, Walter Gomes. E ele nunca acatou uma opinião minha. Inclusive era uma coisa muito difícil para o vendedor. O vendedor vendia lá, mas ele não gostava muito, porque ele gostava de comprar lá em cima, no escritório dele, porque lá ele fazia e acontecia, né? E aqui eu ficava olhando, dava umas opiniões, e nunca que nós não acertávamos muito nessa parte, não. Mas isso Faz parte, né? faz parte do sistema, né? Pois é, mas aí existiam algumas reuniões que o senhor tinha que ir na fábrica Não, prestar conta? não, eu prestar conta não, porque a conta era prestada por eles, os gerentes da distribuidora lá. Uhum. Eu era só da loja, né? E tinha reunião lá em cima e marcava quando o doutor Humberto Marques vinha aqui, que ele vinha 1, 2 vezes por ano. Era aquela reunião pomposa, né? E depois tinha um churrascão lá que a Barbosa tem uma chácara, né? Tinha uma chácara, tinha campo de futebol, um lugar de festa, né? Era feito lá com a turma toda, aí já vinham os gerentes todos dos postos, das distribuidoras, reuniam todos ali. Como é que era essa reunião? Na reunião era só reunião de diversão mesmo. Nessa reunião lá não tinha, e tinha as falas, vamos dizer, eles falavam para o povo, porque sempre eles punham os funcionários a par da situação, né? E a meta deles, né? Atingir a meta, esse trem todo, cobrava da gente, né? Sempre tiveram isso, a gente nunca ficava assim muito tempo sem ter um contato direto com eles, não. O senhor lembra de alguma fala dessa que chamou a atenção do senhor? Olha, que interessante, vocês estão pensando nisso. Não, eu na época não guardava muito essas coisas, não. Mas eles cobravam muito, mas e o pessoal era mais guiado pela direção daqui, né? Diretamente na loja, né? Fazer isso, fazer aquilo. E o plano deles lá, quando eu fui para lá, o plano do Dr. Samuel era fazer daquelas lojas da distribuidora um supermercado do produtor rural. E foi até um certo tempo, foi seguindo direitinho, né? Cresceu, inchou comercialmente e tudo, mas depois foi retraindo um pouco e foi quando eles resolveram terminar com aquilo. Mas por que o senhor acha que aconteceu? O senhor tem algum... Não, acho que não houve nada assim que lá na loja que a gente desse para entender que... Eu não sei, na realidade eu não entendo por que chegou a terminar, porque eu acho que aquilo ali era uma alavanca muito boa para o fornecedor de leite. Eu acredito que se eles tivessem, na época, mantido a distribuidora até hoje, vamos dizer, hoje talvez não teria vindo para aqui um Piracanjuba hoje, e a cooperativa também daqui deu um passo muito grande depois eles andaram fazendo bobagem e não aguentaram o rojão, né? Mas eu não sei, acho que com isso aí abriu um pouco as portas para dar margem para outros chegar, né? Mas isso aí a gente não entende porque... E hoje ela está numa posição muito boa, a fábrica lá, né? E o plano deles é grande, né? Então, o contato do senhor não era muito grande na fábrica? Na fábrica, não. Na fábrica, nenhum. Tinha ligação, né? Tinha ligação com eles, porque eu dependia de lá muitas vezes, mas era coisa assim, rapidinho, mas... E os fornecedores que iam no armazém, eles falavam alguma coisa sobre a fábrica, sobre... Não, fornecedor de um modo geral, rapaz, é um pessoalzinho mais humilde. Tinha uns grandes também, tinha um fornecedor aqui, o maior deles, um João Martins, um milionário aí, que morreu cheio da grana. Mas ele tinha tudo que ele queria, porque ele era grande, né? Ele batia o pé e conseguia, né? E os pequenininhos, não tem jeito, né? Mas o movimento era grande, sim. O fornecedor também, muitas vezes, ele não pleiteava muito do jeito que ele queria, né? Porque ele fica com medo, né?
Mas o senhor lembra de mais... O senhor Luiz, o senhor não teve contato? Não, Luiz não. Quando eu entrei, ele já tinha falecido. O Theo? O Theo ainda pouquinho tempo ele ainda ficou lá. Mas o senhor teve alguma conversa Não, com não. ele? Eu era muito amigo do irmão dele mais novo, que já trabalhou na Barbosa também, tempo de solteiro ainda. Mas o Theo mesmo eu não tinha ligação com ele, não. E tinha o Zé Joaquim também, que eles eram dois. Já foram três que trabalhavam lá, né? E hoje acho que todos já aposentaram, já. O senhor Humberto chegou aí alguma vez lá no armazém? Ia lá, sim. E quando ele ia? Como é que era? Não, ele visitava, olhava tudo. Ele gostava daquilo. Mas ele ia muito pouco. Ele vinha, era rapidinho. Ele vinha num dia, ia embora no outro. Mas o senhor lembra de alguma conversa com ele? Não, não. Não tinha conversa assim diretamente para mim, não. A gente frequentava mais para ouvir, prestar atenção, mas era muito difícil, né? O seu Luiz Fernando? Luiz Fernando também, eu tinha contato com ele assim, mas esporadicamente, né? Mas de conviver mesmo com ele, não. Convivo hoje, que até hoje, vamos dizer, eu saí de lá, eu depois disso já trabalhei 13 anos em outra firma, e agora depois quando eu inteirei 30 anos de aposentado, nós entramos num acordo lá e eu parei de trabalhar, porque eu sempre estava esperando inteirar 70, 75, falei, daqui a pouco eu estou morrendo e não vou fazer nada, e estou relando balcão até hoje, né? Então parei tudo. Mas tem contato com ele assim, porque ele nunca deixou de me enviar convite eles fazem ainda até hoje a festa de confraternização no Natal. Nunca deixou de vir um convite para mim e para minha esposa. E eu até teve no início que o meu ex-chefe, ele foi criado lá por eles. É que Barbosa Marques pega a pessoa ali e faz, ela leva onde ela quer, né? Vai para fora estudar, faz de tudo aí, né? E esse Zé Cláudio, ele parece que ele não ficou satisfeito do jeito que fizeram com ele, mas ele aposentou e trabalhou até um tempão, depois não precisava mais. Um dia tem um fim, né? Porque ele não era dono. E ele passou a não ir lá. E ele era farrista, chefão da fanfarra, né? Gostava da coisa. E eu, um ano, 2, eu não fui também não, sabe? Depois eu falei, gente, que bobagem, eu não tenho nada a ver, nunca tive problema nenhum com eles. Se eles me mandam um convite até hoje é porque eu fui alguma coisa para eles, né? Consideram, né? E consideração, me consideram, né? Eu e minha família, então frequento lá, assim, todo ano eu tenho com ele, e Luiz Fernando eu encontro de vez em quando por aí, a gente toma uma cerveja junto aí, raramente, mas já aconteceu. E nessas festas, o senhor já ouviu alguma história bacana, alguma coisa acontecido dentro da fábrica? O senhor ficava muito fora da fábrica, mas nas festas, reúne todo mundo. Na festa, mas a festa é tanta música, tanta cerveja, eu gostava muito de dançar, dançava muito e tal. Sentava até com o pessoal da Barbosa mesmo, diretamente ali, mas é tanta conversa tão bárbara, mas não tratava assim de muita coisa, não tinha lugar para isso, né? Não tinha ambiente para isso, né? Muita conversa, não. A gente estava ali, está com a família toda, um puxa daqui, um puxa dali. Nessa vez você falou que contou com o senhor Luiz Fernando para tomar uma cerveja. Os senhores conversaram sobre a fábrica, conversaram sobre futebol, sobre o que? Não, até que não, porque eu sou ruim de papo para isso, porque eu não tolero futebol. Eu não sou brasileiro, não, nessa área não, sabe? Antes de ontem mesmo, sábado, aliás, sábado, eu fui na casa de um amigo aqui, que ele é sogro de uma menina que casou com um colega do meu filho. Eles trabalham juntos. Meu filho é odontólogo, mora em Vitória. E eles formaram, parece que juntos. E hoje, eles têm uma parceriazinha, 1 ou 2 dias eles trabalham juntos, fazem o serviço juntos, uma coisa assim. E eu fui na casa deles aqui, que eu tinha de mandar uma encomenda dele,
Ele mora aqui pertinho. Eu fui lá deixar essa encomenda lá com a filha dele para levar para mim. E esse senhor, ele já foi professor do Ibituruna aqui. Quando ele me viu, ele ficou muito satisfeito. Falou, oh, rapaz, nós vamos assistir o futebol. Aí eu cortei ele logo. Falei, oh, rapaz, você não, o parceiro aqui não chegou para te alegrar, não. Eu não gosto de futebol. Eu cortei logo porque eu não gosto mesmo. Eu só assisto futebol na Copa do Mundo, mas para assistir igual esse ano, o fiasco que houve, é preferível não mexer com isso mesmo, né? E ele ficou satisfeito. Mas aí ele foi ligar a televisão, não estava sendo televisado. Ele foi lá, subiu lá, a casa bacana que ele tem, e voltou com um radão grandão e sintoniza daqui, mas tá aquela chiação lá atrás. Eu falei, não, mas como é? Aí eu arrumei logo uma desculpa, que tinha uma visita, e eu tinha mesmo, fui fazer uma visita, deixei ele lá sozinho. Mas nesse encontro com o Luiz Fernando, não, ele trocou alguma ideia que o senhor, nossa... Não, só perguntando assim rapidamente como é que tá, falou, tá aí, estou trabalhando e tudo, que eu continuei a trabalhar, mas não tinha grandes coisas assim não. A ligação nossa era muito insignificante, vamos dizer. Tem alguma coisa mais que o senhor lembra? Não, acho que está tudo por aí, tá tudo que eu falei, acho que está incluído aí. Com o seu Walter, mais alguma situação com ele? Não, com o Walter não. O Walter até que eu mesmo depois desse tempo todo, mas quando eu estava falando do Walter, eu muitas vezes eu dava algumas ideias que eu via que era necessário lá na loja, e ele falava, ó, não mexe com esse pessoal não, que esse pessoal não gosta que ninguém interfere na administração deles. Aí eu parava de cobrar dele, né, que eu queria que ele comprasse isso, comprasse aquilo para melhorar, que o fornecedor tal está procurando, tal. E aí daí um pouco tempo, ele achava que eu tinha esquecido e comprava aquilo, punha lá e tal, e eu ficava caladinho, quer dizer, o mérito foi dele, né? Ele não deixava a gente aparecer de jeito nenhum. Era um trabalhador, era um balconista, vamos dizer lá. Fazia de tudo, né? Toda a vida eu fui Caxias, carreguei o andor direitinho por onde eu passei. Tanto é que todo canto que eu passei, eu trabalhei só em três firmas nessa aposentadoria, nesse tempo todo. Eu trabalhei 63 anos de carteira assinada. Fui bom para os outros, né? Para mim foi a negação, né? Mas é a vida, né? A opção foi minha. A Barbosa Marques está fazendo 100 anos. 100 anos. É uma empresa familiar. É difícil, né? Muito difícil, é. Por que o senhor acha que eles estão conseguindo, em 100 anos, sendo familiar, estar só evoluindo? Eu acho que é muita união, né? Porque eles eram, os sócios se entendiam muito bem, né? E cada qual regaçou a manga e foi. O problema das firmas aqui em Valadares mesmo, que já teve muita firma que se tivesse no comércio até hoje, não tinha para ninguém. Sociedade Grande, Imapebra, Seleme Ilho, Casa Birro, NAC Mediel Habib. Teve muita firma aqui, mas o problema é que firma familiar, o pai nunca acredita nos filhos como homem, que já virou homem. É meu menino a vida toda, né? Quando passa para ele alguma coisa, eu falo isso eu tiro isso por mim, que eu trabalhei na Canguru. Quando eu fui trabalhar na Canguru, eu trabalhava na Casa Cruzeiro. Casa Cruzeiro era firma de gente lá de Virginópolis, a cidadezinha aqui perto, né? E depois eles fizeram a sociedade aí, 3 firmas, Casa Rio Doce, Cantinho de Ferreira e Casa Rio Doce, Cantinho de Ferreira e Casa Cruzeiro. Eles eram 13 sócios, 3 de uma, 4 de outra e o resto da outra. E compraram o supermercado, a rede de supermercado que tinha aqui, eram uns baianos, é o Canguru. O primeiro supermercado que teve, primeiro foi Pague Pouco Supermercado, era de uma família só, 3 irmãos também. Depois não deu sequência, os filhos nunca assumiram, já acabou tudo, né? E a Canguru foi a mesma coisa. Mas a Canguru, só o pessoal da Casa Cruzeiro que ficou até o fim, que os outros eles foram comprando a parte das firmas, dos sócios,
E depois o grupo da Casa Cruzeiro também tinha um irmão e um funcionário que fazia parte deles na sociedade. Tirou também e ficou sozinho, um Lúcio Rodrigues Coelho, sozinho com os filhos lá. E os filhos foram crescendo e tal, e foram administrando o supermercado, estudando fora e tal. Depois foram para o estado do Rio fazer curso, o último, né? E quando chegou, passou mais ou menos para um dos filhos, a direção lá. Mas passou assim, vamos dizer, como se passasse uma carroça, uma charrete, passou para o filho, ó, aqui é uma charrete, para você dar uma voltinha aí para carregar, mas assim que faz para andar, mas não ensinou a frear, não ensinou a bater na bunda do bicho para ele ser. Então ficou aquele trem. Aí ele chegou, achou que estava dono da bola, né, e começou a fazer bobagem. Bobagem, o troço foi afundando. Daqui a pouco teve de vender tudo, não teve jeito. E ele, por fim, pulou do prédio, virou um traste lá e acabou. Então é coisa, porque... E hoje tem muitas firmas aqui, firmas grandes, que tem, já passou o movimento para os filhos, e os filhos estudaram e trabalharam para isso, e gostam. Passou e ensinou, né? Então eles aprenderam. Hoje até esse meu amigão, faz ponto lá e tal, tem o escritório lá, mas quem manda lá são os meninos. E hoje a Barbosa, até eles puseram gente de fora, né? Administradores e tudo, e gente estudou para aquilo. Então isso aí acho que ajudou muito também, né? Que eles estavam... Porque muitas vezes o camarada vai tocando a coisa assim, acha que dá certo, não dá, e vamos dizer, quem está especializado no ramo, estudou para aquilo, ele sabe os prós e os contras, né? E difícil de dar sequência, né, se não tiver uma direção muito firme, né? Uhum. E hoje, então, numa situação dessa nossa agora, daqui para frente o trem vai ficar feio, né? Porque do jeito que esse povo, esses políticos nossos fizeram lá em cima, o trem hoje virou uma bagunça tremenda, né? Quem sobreviver tem que pôr a mão pro céu, né? Mais uma mensagem que é mandada para a Rosa Marques? Não, eu fico muito satisfeito de ter sido lembrado por ela para falar alguma coisa. Talvez eles tirem algum proveito disso e tal, mas eu fico satisfeito. Mas tá tudo bem, tá tudo ok, eu agradeço muito. Então, o armazém começou com o senhor? Começou comigo, a primeira direção, eu trabalhei lá. Inclusive, quando começou, era muito ruim, porque eu toda a vida gostei de trabalhar, sabe? Eu fui fanático, né, no serviço, né? Trabalhador mesmo. E ficava lá o dia inteiro à toa, rapaz, porque não tinha, só o fornecedor chegava, queria saber, a gente mostrava tudo, e vai ser isso, vai ser aquilo, e foi devagarzinho, foi aumentando, depois a gente tinha de correr mesmo para dar conta do recado, né? E ela cresceu rapidinho, pouco tempo ela chegou lá em cima. Tá certo. Muito obrigado por termos recebido e contado um pouco da história do senhor. É isso. Dentro da firma. Nós agradecemos. Se o senhor lembrar de alguma coisa a mais, certo. Aí entre em contato com a Rosa Marques, que eles falam com a gente. Ok. Né? Ok. Ok?